Boa noite a todos. Nosso amigo Antônio Sérgio Ribeiro Arruda. Bem-vindo à nossa live, Antônio Sérgio. Nós o conhecemos só como Sérgio, né? Feliz ano novo, Sérgio. Esperar o pessoal chegar aí para nós fazermos a nossa live semanal. Hoje com um assunto bem legal que é a salvação. Fica conosco, Sérgio. Quem mais também tá aí? Vou chamar o pastor Michel para estar junto com a gente. Ai, ai. É isso aí. Vai se assistindo aqui. Se a internet vai funcionar bem. Ei, pastor Michel. Opa! Distante que estamos, né? Boa noite a todos. Pronto para nossa live aí semanal. Começar o 2021 já com o assunto maravilhoso, que é o assunto da salvação. Nós pensarmos nesse nosso programa falando de graça. De graça porque não é pago, né? Eu não vou te pagar não, hein? Não adianta ser que eu querer cobrar. Tá me vendo bem aí? Tô vendo bem. Meu microfone tá funcionando bem aí também? Tá. Hoje a gente não avisou, né? Eu acho, na live. Vamos ter que esperar o pessoal aí ficar sabendo na marca que nós estamos aqui. Tô ficando velho, hein? Aí as marcas aí. Chegando aos 50. Todo mundo acha que eu pinto cabelo, viu, pastor Michel? Tá chegando na idade boa. A barba tá branca, o cabelo tá preto. Graças a Deus. Mas vai ficar branco um dia também, né? Aí eu vou decidir se eu vou pintar ou não. Né? Vamos ver se tem mais gente conosco. Certo aí. Manda um alô pra nós, Sérgio. Mercedes Silva tá assistindo também. Que tá a mãezinha, Sérgio? Você não falou mais nada. Conta pra nós aí, escreve aí. E se você quiser interagir com a gente também, dando um alô, nosso assunto hoje, a irmã Nilba Rosa Dias, bem-vinda. Nosso assunto hoje é sobre soteriologia ou doutrina da salvação. Sabe o que ficou faltando nós pensarmos de colocar aqui, pastor Michel? Aquela grande questão, uma vez salvo, sempre salvo. Para sempre. Sabe que o pessoal não acredita nisso, né? Tá salvo, mas você pode perder a tua salvação. Mas não precisa Esse acreditar é um ponto Se não acreditar, não perde a salvação também. Se não acreditar, não vai perder do mesmo jeito, né? É. Olha como que as pessoas estão condicionadas à questão da participação delas, do fazer delas, né? Que é a tal da sinergia. Porque quando se fala nisso, uma vez salvo, sempre salvo, a pessoa já entra na ideia seguinte: então eu posso viver de qualquer jeito, posso fazer o que eu quiser. É imediato a pessoa pensar nisso. Por quê? Porque ela está pensando assim: bom, eu estou fazendo coisas que vão me levar para o céu, ou deixei de fazer coisas que vão me levar para o céu, que vão me ajudar a ir para o céu. E a salvação foi conquistada por Jesus, né? Nós não temos participação alguma. E tem dois pensamentos, na verdade. Aquele que cumpre, ou que pensa que cumpre a lei, ele fica revoltado com aqueles que são desleixados. Pô, eu tô me esforçando aqui, e aí o outro lá que não tá se esforçando vai pro mesmo céu que eu. E o...
dá para lembrar do filho pródigo com isso, não? É igualzinho. E o outro tipo de pensamento é daquele que, na verdade, tem vontade de pecar, tem vontade de ir lá pro mundo, experimentar algumas coisas, e aí ele precisa ficar se reprimindo e pensa assim, nossa, se liberar geral, os outros vão começar, né? Se for pela graça, essa graça barata, os outros vão começar a pecar e tal. Porque, na verdade, Quem que libera? ele é que tem desejo Ele que tem vontade, né? É. E quem que liberou geral, hein? Onde está escrito isso? Ah, liberou geral, entendeu? O pastor Joseph Prince, ele conta a história que quando estavam construindo a ponte lá de São Francisco, morreu muita gente, né? Porque era muito alto e tal, e a empresa resolveu colocar uma rede, né? E aí foi surpreendida com a realidade que diminuiu o número de mortes, que a certeza que tinha a rede ali fez com que as pessoas não tivessem mais medo e não caíssem. E aí ele falou assim, não é porque colocaram a rede lá que o pessoal ia falar assim, ei, Ru, vamos pular daqui e tal, é alto, mas não tem problema, vamos lá, tem a graça aí, vamos pecar, não tem problema, e Ru. Então, na verdade, esse assunto de hoje, que é soteriologia, que é a doutrina da salvação, é um negócio muito vinculado a essa ideia religiosa, né? Por exemplo, existe um dogma que fora da igreja não há salvação. E aí é um dogma da igreja romana, né? É aquela igreja, fora daquela igreja não há salvação. E, na verdade, assim, a igreja, nós sabemos que a igreja é um meio da graça, né? Mas não é a graça. A graça é o Senhor Jesus. E a igreja também não é uma denominação, não é uma placa. A igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas, né? E esse assunto de uma vez salvo, salvo para sempre, seria melhor nós falar sobre isso do que o que nós vamos abordar. Por quê? Porque é isso que divide, né? Batistas e presbiterianos, e pentecostais e presbiterianos tradicionais. Desculpa, não sei quem mais. Que eu me lembre, isso é um postulado calvinista, né? A gente ficou mais famoso aqui no Brasil pela Presbiteriana do Brasil, que até usa essa frase, né? Porque eles são, em sua origem, calvinistas, né? Então, é a velha questão sobre o livre-arbítrio, se tem livre-arbítrio ou não, né? E é um negócio que assusta justamente porque as pessoas, elas imaginam que se tiver uma garantia, esse teu negócio aí tá meio bêbado, né? Tá caindo toda hora. É que eu não tenho o As pessoas, suporte igual você. Tem que... vamos comprar um suporte para você, isso aqui é baratinho, entendeu? Custa vintão. Precisa de mofé. Tem que ir lá só que você tem que ir lá no camelódromo, né? Ou naquelas casas que vendem capinha de celular, eles vendem isso aqui também. Não tem o suporte, você põe aonde então? Pendurado aí? Tá no notebook aquele. Fica equilibrando aqui na tela e no suporte. Dá um jeito aí, né? Uhum. Então vamos lá, vamos entrar no nosso assunto, para que a gente possa fazer um pouquinho mais rápido hoje, né? E acredito que a gente pode depois discutir isso, se as pessoas quiserem, vão ver a live ou estão vendo, perguntar sobre essa questão da salvação, né? O crente pode perder a salvação? Qual é o ato que o crente pode fazer para perder a salvação, né? Será que existe isso? Tem uma possibilidade de perder a salvação? Então depois, de repente, você queira perguntar, de acordo com o que nós, né, entendemos e ministramos, respeitamos quem pensa diferente, mas aí pode mandar mensagem para a gente aqui mesmo, na própria live, será que a pessoa pode perder a salvação? Mas o nosso assunto hoje é realmente a soteriologia. Eu queria ler um texto aqui de Mateus, vinculado ao centro da nossa pregação, aquele que é, né, a razão e o motivo de todas as coisas, nossa existência e da existência de todas as coisas também, como você cantou domingo, aquela música é maravilhosa, né? É Mateus 1:21 que diz assim, e ela dará à luz a um filho,
ele porás o nome Jesus, ou no original seria Yeshua, né? O Yehoshua, porque ele salvará, aqui que está o detalhe, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Soteriologia é a tal da doutrina da salvação, né? Soteros, ou soteria, seria a palavra grega para salvação, né? Mas tem uma outra palavra também que é usada, nós não vamos usar hoje aqui, mas eu queria enfatizar que o nome de Jesus é salvação, né? Porque a raiz do nome dele... Oi, Vanessa, que bom que você está aí conosco, se quiser participar, ajuda, que você também é teóloga, né? Feliz ano novo para você, tá dando um oi para você aí também, filho. A origem do nome de Jesus, a raiz do nome, né, que puxa também para o nome de Deus, Yah, né, que é, ou Yehoshua, ou o início ali, que é Yeshua, né, seria o nome Salvador, ou Yehoshua HaMashiach, em hebraico a gente sabe que é Salvador ungido, salvação ungida. O nome dele contém a ideia da salvação. E o nosso Deus é Deus de salvação. Agora, quando nós vemos aqui o anjo dizendo isso, ele está colocando, né, o nome de Jesus, que é o Filho eterno de Deus, aquele encarnado seria chamado Salvador ungido. Mas ele é a segunda pessoa da Trindade, né, não no sentido de hierarquia, mas para nós entendermos, ele é Deus de Deus, luz de luz, gerado e nunca criado. Esses dias uma pessoa me falou assim, que a época que Jesus era anjo, né? Daí eu falei, não, mas ele nunca foi anjo. Os anjos foram criados. Jesus foi gerado. Ele saiu do Pai num momento, não sei aonde, não sei como, né? Na eternidade, ele foi gerado do Pai. Então, o Cristo eterno não pode ser esquecido, porque as pessoas acham que Jesus passou a existir, né, quando ele nasceu de Maria. Muitas pessoas têm essa ideia. Ou que ele era um anjo e daí encarnou. Algumas igrejas até preconizam que seria o próprio arcanjo Miguel, né, que acabou encarnando, seria o filho preferido de Deus. Então tem uma série de mitologias nesse sentido, mas não tem nada a ver, né? Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser chamado, ser igual a Deus, né? Ele se aniquilou, ele usa essa palavra, e tornou homem, né? Inclusive mais inferior aos anjos, mas aí a encarnação dele, né? Mas ele é Deus, né? O que você ia falar? Ele não é teve, Deus, continua sendo Deus, embora sempre sendo foi Deus, não teve usurpação, né? Se fosse Miguel ou qualquer outra coisa criada, ele não seria Deus, né? Exatamente. Então é importante falar isso, porque daí então, na encarnação, nessa coisa tremenda que aconteceu de Maria conceber Jesus, né, pela virtude do Espírito Santo, então aqui ele teria o corpo, como diz Hebreus, um corpo me preparaste, sacrifícios e ofertas não quiseste. Então toda essa questão do mistério da encarnação, e então o nome dele compreenderia, né, a salvação, porque ele é Salvador ungido, ou o próprio nome dele é salvação. Ele é aquele que salva do quê? O texto fala, salvará o seu povo dos seus pecados. E aí teria que remontar atrás lá no Éden, o que é esse pecado, porque as pessoas, na verdade, quando você fala, olha, você precisa receber Jesus como teu Senhor e Salvador. E muita gente que pensa, né, acaba dizendo assim, mas salvar do quê? Do que eu tenho que ser salvo? Aí logo, na forma utilitária que está sendo pregada, nessa filosofia de utilitarismo, para que serve Jesus? Ele serve para resolver teu problema financeiro, de casamento, saúde, etc. Quando na verdade as pessoas então estariam aceitando, né, benefícios e não uma pessoa. E até a palavra aceitar é uma coisa que eu não gosto de usar, mas receber Jesus, né, como único e suficiente Salvador das suas vidas. Então, receber essa salvação é o único ato que o homem tem. E acredito que ele já é também atraído, como nós conversávamos à tarde, pelo poder da cruz, né? Por essa magnitude que é o amor de Cristo ali manifestado na cruz. Então, voltando à questão do
pecado, que seria o deixar da graça, deixar de Deus e andar por si mesmo, e aceitar o conselho de Satanás, que seria ele ser um Deus também. Não, você vai ser como Deus, você não vai morrer se comer. Isso falou para Eva, e com certeza ela falou para Adão a mesma coisa. E aí essa ideia de que Deus estava escondendo alguma coisa deles, a gente vem a subentender, né? Embora não seja literal isso, e essas conjecturas não sejam boas, mas a gente pode pensar. E aí, então, esse é o pecado, que na verdade o homem ele perde, né, a glória que ele tinha sobre ele, aquele invólucro de glória que era totalmente gratuito, dado por Deus na criação. Ele passa a ser, ou a ideia que ele tem é que ele é fonte de si mesmo. Então o pecado está ali, exatamente nessa proposta, o ser igual a Deus. O mesmo pecado que a gente entende que Lúcifer teve, e aí traz toda essa degradação e a desestruturação, nesse sentido que nós vamos falar hoje, espírito, alma e corpo. E aí Jesus então vem, né, ele nasce para que o homem seja resgatado, seja salvo de si mesmo principalmente, né? E é muito importante entender isso, por quê? Porque Jesus se tornou um provedor de coisas e não um senhor a ser recebido, o salvador a ser recebido. E aí a salvação dos pecados, da condenação eterna, né, a vida eterna que nos dá, é totalmente mais importante que todos os outros benesses e benefícios e cuidados e bênçãos que também ele dá, porque é consequência, né, a salvação, ela tem essa estrutura de salvação completa, né? É totalmente ligado ao espiritual, emocional, físico, material, né? A proteção contra os inimigos. Então a palavra salvação ela engloba tudo isso. E Jesus, mas principalmente Jesus, vem para salvar dos pecados. Se voltar em Daniel 9, quando o Gabriel veio trazer a Ivone Batista, que eu estive com ela lá, vou dar uma pausinha só para falar, minha irmã, né, que eu conheço desde 7 anos, eu tinha 7, acho que ela tinha uns 5. Bem-vinda, Ivone, obrigado por estar conosco. Ah, não, acho que é outra, Ivone Batista. Desculpa, Ivone Batista, é outra pessoa, eu confundi. Sou de Pontal do Paraná. Ah, muito bem, bem-vinda. A Ruth Martins também está assistindo. Então, voltemos ao ponto. Essa salvação em amplo sentido é o que Cristo forneceu para nós. Mas lá em Daniel, no capítulo 9, o anjo disse, olha, 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo para dar fim à transgressão, né, expiar os pecados e a culpa. E, na verdade, ele usa uma expressão que é acabar, eliminar com o pecado. E como que ele vai eliminar com o pecado? Exatamente quando ele atrai para si, né, toda a maldição e todo o pecado é despejado nele. E aí é que está, que Deus não nos concede a graça de graça. Custou um alto preço para o seu filho. Porém, eu não posso participar disso. Ele não pediu para ninguém para fazer isso, não pediu conselho para ninguém. Ele quis nos salvar e ele disse, a minha vida ninguém pode tirar de mim, porque ele é Deus, nunca deixou de ser. Mas eu a dou, né, em favor da alma dos homens. O fato é que Gabriel disse que Jesus, esse que seria o ungido, que seria tirado, ele viria para fazer esse ato de aniquilar o pecado. No seu próprio corpo, então, Paulo diz que ele matou o pecado. Essa salvação, que é muito mais importante, né, e que custou um alto preço e que é eterna, Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. Nós não tivemos participação nenhuma nela e nós não temos como garanti-la. Não tem como a gente manter isso. Mas a maioria das igrejas, e por causa da religiosidade ou da religião, para manter o fiel ali meio que dependente daquele sistema, né, e não participando porque é uma coisa agradável, boa, é muito bom estar entre irmãos e edificar a nossa fé, mas do pano de fundo a pessoa, ela acredita que se ela estiver fora da igreja, ela não está mais salva. Ou seja, nós não somos católicos, mas nós pensamos assim também. Fora da igreja evangélica não há salvação. O cara está desviado, ele está fora da salvação. Não, ele não perdeu a salvação. Ele não está desfrutando de coisas que ele poderia desfrutar. Ah, mas se ele não está indo na igreja e está fazendo um monte de coisa errada. Bom,
Aí é uma questão de saber que coisas erradas é essa, de acordo com essa igreja, com aquela outra igreja. Não guarda o sábado, ele toma uma cerveja. Isso aí que são as coisas erradas, né? Porque eu acho que uma pessoa que entrega a sua vida para Cristo e conhece Cristo, eu conheço muitas pessoas que estão fora de uma denominação que têm, inclusive, muito mais amor do que muitos que eu conheço que estão na igreja. Se você tem amor no coração, você não vai querer adulterar, não vai querer matar, não vai querer destruir o seu corpo com qualquer tipo de vício. Enfim, essa consequência de você estar em Cristo, né, não tem a ver com uma ligação com uma igreja, mas a salvação que Ele nos concede, ela engloba todas essas coisas, inclusive a própria igreja, né? Você estando participando do corpo de Cristo, isso faz bem, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. O fato é que Jesus nos deu um presente muito maior do que qualquer outra coisa, do que as benesses que a gente pode ter, né? A proteção, o cuidado, a saúde, tudo que a gente precisar nesse mundo, porque Ele nos sustenta. Mas as pessoas precisam voltar para o valor que a salvação tem, né? E a salvação eterna, o perdão dos nossos pecados. Ele será chamado Yehoshua, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eu vou pedir para você falar aí, então, agora, pastor Michel, você nos falar sobre essas duas instâncias, que a gente não separa, mas vamos fazer uma organização aqui. A salvação espiritual e a salvação da alma, para nós compartimentalizarmos, embora a gente seja uma coisa só, mas a gente é constituído, espírito, alma e corpo. E depois eu vou falar sobre essa salvação física, no sentido que nós queremos trabalhar esse ano em relação aos milagres. Esse não é um tema simples, na verdade é bem controverso. Inclusive no primeiro século, ou nos primeiros séculos, houve aquela filosofia chamada de gnosticismo, que por nós é considerado uma heresia. E nas correntes principais do gnosticismo, as pessoas afirmavam que o mundo material era necessariamente mal e o mundo espiritual era bom. O material tinha sido criado por uma divindade maligna e o mundo espiritual tinha sido criado por Deus. O que não é verdade. Nós vemos no cristianismo, nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que tudo foi criado por Deus, um único Deus, e que o mundo material, ou o próprio corpo, não vai ser aniquilado e só vai sobrar o espírito, mas o corpo também vai ser salvo, assim como a alma, porque nós acreditamos em corpo, alma e espírito. Então, tudo vai ser salvo por Deus, tudo é salvo, não se perde o corpo, nós ganhamos um corpo revivificado quando morremos ou quando formos arrebatados, assim como tudo o resto, a alma e o espírito. Mas para entender melhor essa questão da morte espiritual ou de como se daria a salvação, eu queria fazer uma analogia com com a própria alegoria que Jesus usou, quando nos comparou com árvore. Se você pega uma flor, por exemplo, e arranca de uma planta, ou se você pega um fruto e arranca de uma árvore, esse fruto não vai morrer no mesmo instante que você arrancar. Essa flor não vai morrer no mesmo instante que você arrancar. Mas o fato de não estar mais conectado com a árvore vai fazer com que aos poucos esse fruto vá morrendo. É o que aconteceu conosco no Jardim do Éden. Conforme está descrito lá em Gênesis, nós cremos que foi Moisés que escreveu. Peço perdão. O Moisés escreveu e o que foi descrito ali? A queda da natureza humana, a queda do homem. Adão foi lá, comeu do fruto que não poderia comer e, como consequência, ele perdeu a conexão com Deus. Ele perdeu a conexão com a árvore da vida ali, que é uma simbologia do próprio Cristo. Mas o que aconteceu foi, o homem foi expulso do Jardim do Éden e a partir do momento em que ele cai,
em que ele peca, a partir do momento em que ele é expulso do Jardim do Éden, o corpo dele começa a se deteriorar. Ele começa a falecer. O homem está então fadado à morte carnal. O corpo vai morrer. Só que antes disso, o corpo espiritual do homem morreu. O homem não tem mais conexão com Deus. E é justamente por isso que o resto vai se deteriorando. Tanto o corpo carnal quanto a alma do homem. Então, se o homem não tem mais conexão com Deus, e o que nos dá a conexão com Deus é o nosso corpo espiritual, lá em Jesus diz para a mulher samaritana, né, que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Por quê? Ele está dizendo claramente que a conexão do homem com Deus é através do espírito. Então, se o homem está morto espiritualmente, se o homem não tem uma vida espiritual, ele não tem conexão com Deus. E decorrente dessa desconexão com Deus, se dá a morte carnal, a morte da alma, a morte da razão, a morte das emoções. Então, o que acontece com o homem depois que ele sai do Jardim do Éden? Depois que ele deixa de ter uma conexão com Deus? Ele começa a se deteriorar. O seu corpo começa a morrer, a sua alma começa a falecer, as suas emoções começam a se deteriorar, e também a sua razão. Tudo, a sua moral, a moralidade humana começa a ficar relativa à sua cognição e às suas emoções depravadas ou deterioradas. E é importante ressaltar isso, porque a gente tem a doutrina da depravação total, que geralmente é promulgada nos meios calvinistas. A depravação total não significa que o homem é totalmente mau, maligno, e tudo que ele faz completamente tem uma intenção maligna, mas é que tudo o que ele faz está contaminado com um veneno da queda humana. Então, é como se fosse um copo de água puro, bom, que mata a sede, mas que você despeja uma gota, por exemplo, de veneno. Não adianta você tentar beber uma partezinha, um golinho dessa água e achar que o veneno não vai estar contido nesse copo, porque o veneno contaminou toda a água. Mas não significa que não existe ali ainda a substância da água, o H2O. Então, nós ainda temos o corpo humano, a alma humana, mas em cada partícula do nosso ser está contaminado com essa raiz do pecado. E nós não temos como nos livrar disso porque nós não temos mais o nosso eu espiritual. E o nosso eu espiritual está morto. Nós perdemos a conexão com o divino, com Deus. É através de Cristo, é através do novo nascimento que nós ganhamos, nós nascemos de novo. Nós ganhamos uma vida espiritual. É por isso que lá em Romanos 3 está escrito a partir do versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. O que esse texto está trazendo? Ele fala assim, não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. E aí sai em diante
o texto, mas ele está descrevendo a condição da natureza humana sem a vida espiritual. A consequência de uma falta de uma vida espiritual é a imoralidade, a depravação, a inconstância, a falta de realmente uma intenção boa, bondosa de buscar a Deus. E aí nós vemos a emoção dos homens. A emoção e a razão dos homens vai se deteriorando. Os homens vão buscando cada vez mais coisas malignas, coisas ruins, até mesmo emburrecendo. E isso é uma consequência do pecado. O homem vai perdendo o elo com a própria estética contida na natureza. Ele não consegue mais reconhecer aquilo que é belo, não consegue mais reconhecer aquilo que é moral, aquilo que é simétrico. O homem vai se tornando pior do que um animal, porque um animal ainda é sustentado pela sua natureza instintiva e tal, mecânica, que é sempre a mesma coisa. Mas o homem consegue dominar aquilo que é e tornar aquilo que é uma coisa que não é. Ele pega a natureza e a transmuta, e a transforma para o seu próprio bel prazer e transforma isso numa coisa caótica, numa confusão. Ele pega os elementos da natureza e começa a misturá-los e deteriorá-los para o seu bel prazer, de acordo com a falta de senso estético e falta de senso moral e falta de espiritualidade que ele tem. Isso também com a ajuda de demônios e com a influência de demônios. Mas o que acontece então a partir da queda? O corpo morre e a alma vai morrendo aos poucos. O corpo vai morrendo aos poucos. Adão não morreu no momento em que pecou, no momento em que foi expulso do Éden. O homem continua existindo, a humanidade continua existindo, mas ela vai se deteriorando. Ela vai se tornando cada vez uma coisa completamente diferente do seu eu inicial. Ela vai se tornando pior, um animal, e pior do que um animal, porque ela tem a racionalidade ainda, mas uma racionalidade deturpada. Então, o negócio é muito complicado. É, é muito, é muito fundo, é muito profundo até onde vai a morte e o pecado e a depravação do homem depois da queda. Então, a única salvação que o homem tem é se reconectar com Deus. Depois que ele se reconecta com Deus, a vida vai entrando no homem, no corpo, na alma, e as coisas vão como se fossem assim, sendo curadas novamente. Elas vão ganhando vida. Ela vai fazendo o processo reverso, vai evoluindo, vai se transformando naquilo que era para ser no seu projeto inicial. E isso tanto no corpo, na alma e no espírito. Nós cremos que o processo inicial se dá através do espírito. Que nós somos salvos de uma vez por todas, como dissemos, mas a salvação da alma e a salvação do corpo é um processo que se dá por causa da consciência dessa salvação espiritual. Nós temos, na medida em que tomamos consciência dessa salvação, o nosso intelecto vai se transformando, as nossas emoções vão se transformando, nosso caráter e o nosso corpo físico também. E aí eu creio que o pastor Loyola tem muito a dizer sobre esse assunto, a, a transformação total, a salvação total do eu, né? Inclusive no corpo físico. Isso aí, eu creio assim também. A gente conversou, né? A gente tem a mesma linha de pensamento, no sentido que o foco, na verdade, na igreja, na nossa vida, é a pessoa de Cristo, né? A gente está cantando essa canção aí, que se cantou domingo, que, se não me engano, é Filipenses, né? Nele foram criadas todas as coisas. É isso? Uhum. Fala aí umas frases da canção. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra,
sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ele é antes de tudo e tudo me deu branco agora. Ele é antes de tudo e Então, tudo se dá por meio dele, né? é o texto de Filipenses, na verdade, Colossenses 1. é Colossenses 1. Filipenses fala que neles estão escondidos todos os mistérios, todos os tesouros. Sim. Colossenses 1 vai colocar então ele como o alvo que nós estamos cantando, que é o que nós devemos falar. Porque se o anjo falou que o nome dele seria salvação, qual é o nosso assunto quando a gente canta, quando a gente prega, quando a gente ora? É falar do Filho de Deus, é falar do Salvador ungido, é falar dessa salvação, cantar essa salvação que nós recebemos. Agora veja, é interessante que as igrejas que se organizam a partir do Velho Testamento, eles pegam os efeitos, né, da salvação e focam, por exemplo, uma muralha caindo, que nem você pregou domingo, o mar se abrindo, codornizes vindo, o Jordão se abrindo, guerras sendo vencidas, porque no Senhor está a nossa salvação. Só que daí a tendência é olhar para os feitos do momento, né, que o milagre aconteceu e esquecer do Senhor, né? E é legal você falar das coisas do Velho Testamento, essas ações sobrenaturais de Deus através dos profetas, através, né, daqueles homens que foram levantados por Deus, juízes, e coisas sobrenaturais acontecendo, né, no sentido de salvação. Salvação de inimigos, salvação de doenças, salvação de prisão, salvação no sentido alimentar, né, porque Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, todas essas coisas, elas são sombras de uma salvação muito maior, que é a salvação eterna, que é a salvação da nossa alma. Então, falar de Jesus é falar dessa salvação. Por que nós estamos fazendo essa live, né? A intenção que eu tive ao abordar é justamente a gente se voltar sempre para o foco principal, que é esse Colossenses 1, que é o Senhor Jesus. Porque o anjo disse, o seu nome será Yehoshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, os pecados são consequência, nós falamos, de uma natureza pecaminosa que você descreveu agora, que fez com que o homem fosse deteriorando, né? É como um celular que, vamos fazer uma comparação meio boba, mas é muito mais profundo, um celular que você nunca carrega, só vai gastando a bateria, né? Então, se nós fôssemos um iPhone, gastaria muito mais rápido. Agora, estão inventando celulares aí, baterias que duram mais de 3 dias, se não me engano, né? Mas imagina um celular que você nunca carregasse. Só vai perdendo a força, perdendo a capacidade. Perdeu, como você disse, a capacidade espiritual, perdeu a capacidade dos atributos da alma, que é a racionalidade, né, a volição, a própria questão que nós temos de inteligência, né, emoções. Você veja, Davi é um homem que ele é diferente dos outros porque, embora ele seja um homem de guerra, ele é um cara que compõe salmos, que são poesias, né, são canções. Ele é um cara que tem essa habilidade restaurada em si por causa da presença de Deus. Então a gente vê que na história também houveram homens que tinham um certo start dessas partes, apenas para lembrar que o homem não é só espada, não é só sangue, não é só reprodução humana, que seriam, e comida, né, fartura, etc., que seriam as paixões do baixo ventre, que o pessoal fala. Quando o homem vai se elevando um pouquinho, a gente vê na filosofia, por exemplo, que é um ato de misericórdia de Deus, acredito, esses filósofos como o Sócrates, Aristóteles e Platão, e depois vem as notas de rodapé, eu acredito que seja um ato de misericórdia de Deus para o homem se elevar, porque para Cristo chegou uma hora e disse, olha, se eu falo para vocês das coisas terrestres, vocês não entendem, imagina se eu falar das celestiais.
porque o homem foi emburrecendo, né, na sua capacidade de racionalidade. Eram poucos os sábios, eram poucos os entendidos, né? E aí eu quero ressaltar uma coisa que Jesus veio e fez com maestria, que foi a salvação no sentido dos pecados, quando ele absorve para si as enfermidades. A Bíblia diz que a todos que chegavam nele eram curados. Eu estou vendo só o teu olhinho aí agora, pastor Michel, acho que ficou muito para trás. Estou sentindo tua falta aí na tela. Isso, agora melhorou. Estava vendo só o teu zoinho aí. Eu queria ler o texto que você startou aí, que você começou falando, você partiu do corpo, né? Mas depois falou que nós cremos que o homem, ele primeiro é salvo no seu espírito, porque ele foi então vivificado, né? E Efésios, no capítulo 1, vai dizer exatamente isso, né? Vamos ler aqui no começo. Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu neles da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo. Mais para frente, um pouquinho, quando fala que ele nos vivificou, exatamente aqui é a vida espiritual que ele nos concedeu, estando nós mortos em ofensas e delitos, é o capítulo 2, na verdade, né? Aqui, bem no início, estou confundindo. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Essa palavra nos vivificou, e daí ele coloca, né, ao lado aí a questão da estar morto em delitos e ofensas, é exatamente a ideia da salvação que nós estamos falando, que seria a salvação espiritual em primeiro lugar. Para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, o pastor Michel caiu e vai voltar daqui a pouco. Mas aí, esse vivificar que inicia na vida espiritual, né, e ele vai então, depois sendo completado na salvação que envolve a alma. E também a parte do nosso corpo que um dia terá a vitória completa, porque Paulo fala isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestir da imortalidade. Porém, o nosso corpo também já foi salvo, né, por Cristo Jesus no ato dele da cruz. A vida espiritual que o homem não tinha, muitas vezes era ocupada pela ação de demônios, né, pelo encantamento dos demônios. A vida de alma, a criatividade, a capacidade de volição, de raciocínio, eram poucos os que tinham isso. Muitas vezes ela foi trocada pelo embrutecimento, né, por muitos. A irracionalidade, cometerem coisas irracionais, como por exemplo, você pega a ação, né, dos espíritos malignos ali em Canaã, na figura daquele Deus que requeria, ou eles entendiam que requeriam, né, o sacrifício de crianças, era Moloque, né? Eles queimavam as crianças. Isso é totalmente irracional. E até tem um estudo que fala que as prostitutas cultuais, elas engravidavam para gerar filhos para sacrificar a Moloque. Então, você olha que é uma coisa bem irracional, né? É uma coisa instintiva, no sentido da morte, etc. E aí a gente percebe que depois de Cristo, né, vai aumentando o número de pessoas que têm essa capacidade criativa, e nós vemos hoje milhões de pessoas que têm essa capacidade ou foram presenteados com isso. Então, ou seja, João 10,10 diz que o diabo vem para roubar e matar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esse vivificou de Efésios 2, que é a salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, como um ser integral, ele passou por uma coisa muito visível, porque a alma e o espírito estavam sendo ministrados por Jesus e pessoas estavam nascendo de novo. Mas na parte material, que é o corpo, a salvação material também, Jesus, ele foi exatamente a manifestação de centenas e centenas de milagres.
inclusive descreve no seu evangelho que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia, né? Faltaria livro e caneta e pena para poder escrever, tinta para poder escrever o que ele fez. Mas o fato é que ele agiu nessa salvação do corpo. Ele agiu no sentido de milagres materiais. E Isaías, no capítulo 62, ou melhor, 64, vai falar exatamente sobre essa unção sobre esse ungido, que ele lê em Lucas 4, e dele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e menciona para fazer o quê? Para pôr em liberdade os presos, para curar, né? Para sarar as feridas. E Jesus, por onde ele passou manifestando a salvação do corpo, a salvação do homem em relação às enfermidades. E também proveu, né? Fez vários milagres, acalmou a tempestade, mostra o senhorio dele sobre a natureza, o senhorio dele sobre as questões da própria formação química dos elementos, quando ele transforma a água em vinho. Foi um negócio assim que já analisaram que se alguém quisesse fazer isso, a força atômica que deveria existir para fazer isso é uma coisa que talvez nem não inventaram ainda, né? Não conseguiram inventar, mas ele simplesmente transformou a água em vinho, andou sobre as águas, ele multiplicou os pães e os peixes, ressuscitou mortos. Depois de 4 dias, Lázaro já estava fedendo, já estava apodrecido já, né? Quando o homem perde a sua vida, a vida do corpo, que seria a cessação da atividade, né, inclusive cerebral e dos órgãos, quando a vida se esvai do homem, ele já começa a apodrecer, essa carne já começa a apodrecer. Depois de 4 dias, Jesus ressuscitou. Então, essa salvação, ela abrange espiritual a nossa alma, e ela abrange também a nossa carne, a nossa vida material. É do interesse do Senhor, como nosso pastor, como nosso mestre, fazer esses milagres, agir na nossa vida no sentido material, porque é símbolo, ou melhor, é consequência da salvação que ele já nos deu. Veja que a mulher que estava encurvada na sinagoga, Jesus vai lá e tira um espírito da coluna dela. Era um demônio que aprisionava ela. E Jesus diz que essa mulher estava presa por Satanás. Durante 15 anos, aquele espírito estava na coluna dela, encurvou a coluna dela, ela andava encurvada, né? E Jesus foi lá e libertou ela dessa ação diabólica no material. Porque os anjos caídos, os anjos de Deus, eles têm força e têm os seus dons para agir no mundo material. Porém, os anjos de Deus permite, os anjos de Satanás fazem sem ninguém permitir, ou quando são invocados. E a gente vê que Jesus também expulsou demônios, libertando pessoas da opressão dos demônios. Então, a salvação, ela se manifestou visível, porque João, na primeira carta, vai dizer que eles apalparam aquele a quem nós vimos com os nossos olhos, nós apalpamos com a nossa mão, depois de morto, inclusive, porque Jesus ressuscitou depois de 3 dias no túmulo, ele ressuscita. Ele materializou essa salvação. Quando ele multiplica peixes e pães, ele materializou essa salvação. Ele veio, inclusive, para mostrar que o Senhor quer resgatar o homem da miséria, né, material que o homem se encontra. Porque no pré-conselho de Deus, Deus fez todas as riquezas do mundo para que todos nós desfrutássemos. E aí se criou o sistema dos governantes que vem para eles primeiro e depois para os vossos filhos. Então essa salvação é uma coisa tremenda, maravilhosa. Nós temos feito uma alusão à salvação espiritual e à salvação moral. Que quem está em Cristo, então, tem uma salvação espiritual e tem uma salvação moral. Mas a gente não tem focado muito no material. Até porque, em função das religiões serem religiosas e não terem Jesus como centro de tudo, porque o nome dele é salvação, a pessoa dele é salvação. Mas eu não posso falar mais da salvação do que do Salvador. Eu não posso mais falar do efeito, né, e deixar a causa em segundo plano. E é isso que tem acontecido, inclusive, por isso que não tem havido muito mais
milagres. Nós queremos trabalhar esse ano, né, pastor Michel, esse tema, 2021, o ano dos milagres. Ah, pastor, mas milagre a gente pode receber em qualquer momento. Não, nós vamos trabalhar e vamos enfocar isso, vamos focar essa questão da manifestação dos milagres, porque isso é consequência dessa salvação. E é lógico que nós valorizamos muito mais, ou temos inclusive falado até demais da salvação da alma. Mas todos nós somos ainda necessitados que o Senhor nos salve das nossas batalhas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, os problemas que nós mesmos inventamos. A gente tem que correr para o Pai e pedir: Senhor, me ajuda, me socorre, me salva. E Ele está pronto, né, para nos ajudar. Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, acharei. Batei, batei e abrir-se-vos-á. E Ele nos deu a fé, tem colocado fé no nosso coração. O fato é que nós precisamos desvincular as bênçãos de Deus das nossas ações. Desvincular a salvação que Ele tem para nós da nossa capacidade de santidade, de não fazer isso, não fazer aquilo, que é exatamente o que as pessoas acabam limitando o poder de Deus, porque não tem coragem nem de orar para uma pessoa, não tem coragem nem de pedir, falar, se sente acusado o tempo todo, sendo que o acusador das nossas almas foi calado. E aí essa salvação, ela vai apontar para os milagres, né? Por quê? Porque o nosso Senhor, nosso Salvador é Jesus, que na verdade Ele é a própria recede, a própria graça encarnada. E aí nós podemos entender, né, essa questão da grande obra de Cristo na cruz, que é a obra da salvação, no sentido completo do nosso ser. E aí a gente percebe que quando o homem não tem vida espiritual, pode ser até que aconteça a influência de espíritos nessa parte. E é por isso que Deus proíbe de consultar os espíritos, ou dá orientação para não fazer isso, porque a pessoa vai se encantar mesmo, ela vai se envolver com isso, e vem um espírito que vai substituir essa vida espiritual que a pessoa perdeu. Ou quando a pessoa está, né, sem as suas capacidades de raciocínio, de volição e de emoção, né? As emoções controladas, a pessoa se embrutece, a pessoa está morta nesse sentido, porque não se comove. E pastor Michel, nós estamos vivendo um tempo em que as coisas têm se tornado tudo banal. Eu estava ali em Ponta Grossa e o meu amigo estava contando que numa curva ali perto da casa dele, um rapaz bateu com a moto num muro muito violentamente, que chegou praticamente arrancou o braço da moça. Eles falaram que ela ficou partida ao meio. E tinha gente com o celular filmando para poder mandar para os amigos, gente comentando, e o corpo da pessoa caído no chão, o rapaz foi parado do outro lado. Esse meu amigo chegou e falou assim: olha, vocês não têm compaixão, vocês não têm sensibilidade, né? Tá tão banal tudo isso que o próprio corpo do homem, que é templo do Espírito, que tem que ser preservado, e é da vontade do Senhor fazer isso, tanto que Ele vai ressuscitar o corpo, né, tem sido banalizado. Pedaços de gente, tem cenas de cabeças cortadas, e tem gente que tem prazer de ver essas coisas. Então, enfim, essa parte, né, da emoção sendo atingida por essa irracionalidade, essa insensibilidade, isso tudo é morte de toda essa parte do nosso ser, onde Jesus chega e salva, né? Salva a gente do alvo errado, nos traz de volta para um ser completo em Deus. E é claro que essa obra está sendo executada dia após dia, porque nós mesmos não tomamos posse disso. Não tomamos posse da nossa posição espiritual, assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Não tomamos posse de que nós podemos ter uma racionalidade, uma mente, sabedoria muito maior do que nós temos. E também não tomamos posse das nossas curas, que é trazido pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Eu tenho orado lá na igreja e tenho dito: olha, a Santa Ceia, que é uma materialização, né, de graça, pode sarar os teus órgãos, pode sarar o teu corpo. E a gente crê nisso, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Então, nós somos sarados, diz o profeta, pelas suas pisaduras. E é essa salvação que nós temos anunciado. O foco é o Senhor Jesus e não o homem. É isso mesmo, né? Sim, com certeza. 8:55. Termina aí, pastor Michel, 8:55. dando um alô, fechando aí aquilo que dá para ser falado. Nosso tema hoje foi soteriologia, que é salvação integral, espírito, alma e corpo, né? Para aqueles que A vão vir depois. Salvação, em primeiro lugar, pertence a Deus. A obra de Cristo é eficaz, é completa, é cabal. Cristo nos salva de uma vez por todas. Nós não precisamos contribuir para essa salvação ser efetiva. Nós, como você mesmo disse, nós aceitamos algo que já é concreto, já foi concretizado na cruz. E recebemos. A nossa alma, o nosso corpo apenas toma consciência dessa salvação. E é por isso que nós estamos dizendo. É por isso que as doenças, tanto psíquicas, emocionais e físicas, continuam operando em nós. Porque nós não tomamos consciência. Nós não tomamos posse dessa salvação. Na verdade, eles não crê, né, de verdade. A gente não crê porque é por vários motivos, né? Um dos motivos é que as pessoas não pregam mais isso porque existe um ceticismo e existe um povo, alguns dentro do cristianismo que se aproveitam disso. Se aproveitam de coisas sagradas para vender uma informação ou algumas crenças da carne, para tentar enganar e etc, etc. E aqueles que realmente que têm o resguardo da palavra e o poder para profetizar cura e para falar sobre isso, ficam tímidos em relação ao assunto. E essa timidez vem de um temor da carne. Agora, se a gente se apropriar da salvação através do Espírito, a gente vai ser cheio dessa vida e dessa ousadia para, inclusive, fazer aquilo que Cristo mandou, né? Que Cristo disse para a gente fazer, que é curar os enfermos, porque os sinais acompanharão aqueles que crerem. Então, nós precisamos voltar a crer no Evangelho, naquilo que Deus diz, né? E compreender isso de forma espiritual, né? Através do Espírito, não pelo intelecto ou pelo entendimento humano, né? À medida que nós temos focado Cristo nas canções, nas nossas orações, é até estranho falar isso, né? Mas Jesus se tornou um ator coadjuvante nas canções, nas pregações, na própria igreja em si, nas suas programações. Ele está lá, mas é subentendido. E, na verdade, ele é o alvo da nossa vida, ele é o centro da nossa vida, e não tem como a gente não lembrar de Maria sentada aos pés dele. Eu fico imaginando a admiração, o jeito que ela olhava para ele, né? Até os discípulos, quem sabe, não sentiam mais aquela admiração que eles tinham por Jesus, e ela estava ali escolhendo a boa parte. E nós temos feito isso, né? Nós temos resgatado, trazido para o centro de tudo, como não podia ser diferente, a pessoa do Senhor Jesus. E essa salvação é uma salvação que tem um nome, né? É exatamente o nome do nosso Senhor, né? Yehoshua HaMashiach, o Salvador ungido. E a gente tem dificuldade com isso, sabe? Porque fala assim, não, mas eu vou chamar de Jesus mesmo. Aí já vem os outros que falam que, né, esse nome Jesus, ele ele foi muito trabalhado para tirar o sentido original. Agora, no hebraico, que ele recebeu o seu nome, o anjo disse isso: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E essa salvação é uma salvação completa, que é a própria pessoa do Senhor Jesus, e nos traz esse conforto
E é interessante como que as pessoas não creem mais. Porque nesses tempos de pandemia, as pessoas têm... Eu creio que essa pandemia tem trazido aí um teste. Estava conversando com um irmão e ele estava falando isso. Um teste para a fé das pessoas. Que veja, as pessoas que estão morrendo, né, de Covid, meu Deus, como que pode Deus permitir isso? Mas ao longo dos séculos, pessoas morreram devoradas por leões, queimadas em fogueiras, né, atravessadas à espada, morreram de fome, foram torturadas por causa da fé em Jesus Cristo. E aí a pessoa pode perguntar onde é que estava Jesus. Agora, o apóstolo Paulo foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele. O fato é que ele falou que ele estaria com Cristo, e essa que é a nossa maior salvação. E aí até aquela cantora Mara Lima compôs aquela música, né? Acho que foi a dela. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Então o medo da morte foi vencido por Jesus na cruz, por essa salvação que ele nos concedeu. E lembrar dessa salvação, lembrar todos os domingos tomando a Santa Ceia, lembrar todas as manhãs, faz com que nós sejamos fortalecidos, porque a morte não é mais forte que essa salvação. As doenças não são mais fortes que essa salvação. Os problemas que nós temos, emocionais, psíquicos, seja qual for, familiar, eles não são maiores e não são melhores do que essa salvação. E essa salvação foi dada a nós. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 2021 é o ano dos milagres. Nós vamos continuar falando sobre isso, resgatando essa nossa fé, que o nosso Senhor é Deus de milagres também. Amém? Amém. Glória a Deus. Convidar a todos para estar conosco nos domingos às 9 da manhã, aqueles que vão ver essa live, aqueles que viram. Domingo às 9 da manhã nós temos o nosso culto, estarei pregando agora nesse domingo, você vai estar de folga uns 2 domingos, né? E nós vamos prosseguir com esse nosso empenho em transmitir o verdadeiro evangelho às pessoas. Todos estão convidados na 3 de maio, 1798, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos, que Deus abençoe, dê uma ótima semana, feliz ano novo para quem não deu, feliz ano novo, e que seja um ano de muitos milagres mesmo, de muita presença de Deus, de grandes realizações. Você e a tua casa sejam muito, muito presenteados pela presença de Deus. Um abraço, pastor Michel. Amém, abraço. Ficar com Deus.